Fala, povo bonito e abençoado do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam muito bem. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o pastor Rogério e é uma alegria estar com você em mais um dia no nosso desafio 100 dias que podem mudar a sua vida. Hoje estamos no nosso dia de número 17. Estamos continuando a ler Hebreus, Êxodo e Provérbios. A nossa história tem continuado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilhe para que o máximo de pessoas também possam acessar e ser abençoado. Hoje a nossa leitura foi de Hebreus, capítulo 11 ao capítulo 13. Lemos também Êxodo, do capítulo 18 ao capítulo 23. E lemos também Provérbios, do capítulo 8 ao capítulo 10. Aqui nós aprendemos algumas verdades sobre a vida cristã, alguns pilares que podem conduzir a nossa vida no cristianismo. Nós vemos em Provérbios falando sobre fé que persevera. Vemos também em Êxodo ali uma estrutura que sustenta. E observamos em Provérbios, mais uma vez, falando sobre sabedoria, mas uma sabedoria que direciona. Eu quero dizer algo a você. Quem vive pela fé precisa caminhar com sabedoria e estrutura. Então, esses textos, eles se unem, eles se tornam um só. Quando nós lemos, a Bíblia inteira, ela tem um caminho, ela tem um trilho. E quando nós lemos textos que direciona e forma a nossa vida, o nosso caráter, o nosso trilho, isso é maravilhoso. No texto de Hebreus, do capítulo 11 ao capítulo 13, nós observamos na leitura, falando sobre uma fé que não retrocede. O capítulo de número 11 de Hebreus é denominado, é chamado como a galeria dos heróis da fé. Você observou ali o escritor falando de vários homens de Deus, mulheres também de Deus, que tiveram fé e por isso foram abençoadas. Em Hebreus 11, no capítulo 1, no Hebreus 11, no versículo 1, perdão, nós encontramos um texto que provavelmente você já deve ter ouvido ou você conhece, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mostrando para mim e para você que fé não é emoção. Fé não é pensamento positivo, mas fé é convicção. É você ter convicção que vai dar certo. Não como pensamento positivo, não como uma emoção que passa, mas uma convicção que vem de dentro, que vem do Senhor para as nossas vidas. Todos os homens ali, todas as mulheres que enfrentaram desafios, eles permaneceram em fé, crendo que iria dar certo, crendo que as coisas iriam acontecer. Em Hebreus, no capítulo 12, o escritor continua dizendo, no versículo também primeiro, diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A vida com Cristo, meu irmão e minha irmã, nós temos que compreender, ela não é uma corrida de 100 metros, ela não é um tiro que você dá, mas a vida com Cristo é uma jornada. A vida com Cristo é semelhante a uma maratona. Numa corrida de 100 metros, você dá o seu gás, o máximo que você pode para executar aquela corrida em 100 metros. A maratona não. A maratona tem 42 quilômetros. Então, você não pode dar um gás muito forte no começo, nem no meio, nem no fim. Você tem que ser constante. Você tem que manter o ritmo, você tem que manter a constância. E fé é isso, vida com Cristo é isso. Muitas pessoas estão vivendo a vida com Deus como se fosse uma corrida de 100 metros. Elas aceitam Jesus, têm a vida transformada e glória a Deus por isso, mas elas querem correr, e aí elas cansam, desanimam, ou a circunstância da vida, os problemas da nossa vida rotineira, acaba nos esfriando espiritualmente. Esquecendo que a vida com Cristo, meu irmão e minha irmã, é uma maratona. Nós temos que manter os nossos passos rumo a Cristo, mas o mesmo passo, na mesma passada, com a mesma vontade. Alguns momentos você pode dar uma acelerada, mas em outros momentos você vai ter que dar uma parada,
respeitando as estações que você está vivendo, respeitando os momentos que você está vivendo, mas entendendo que viver uma fé genuína e verdadeira depende de você, depende da sua constância. Se você desistir dessa leitura agora, você vai deixar de ler, não tem problema. A leitura bíblica é para você aprender e eu estou aqui incentivando você a não desistir. Continue e vamos até o fim. Mas talvez você já pensou em desistir, pensou em parar, pensou em abandonar, mas eu quero dizer para você, nós estamos numa maratona de 100 dias, lendo a Bíblia todos os dias. Um dia que você falhar, já vai pesar para o outro dia. Então não desista. Vamos juntos continuar lendo, continuar buscando ao Senhor. E o centro, da nossa fé, nós encontramos em Hebreus 12, no versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Nós não podemos olhar, meu irmão e minha irmã, para as circunstâncias. Nós não podemos olhar para as adversidades da vida. Nós não podemos olhar para as alegrias da vida também. Que às vezes nós falamos só de problemas e dificuldades, mas às vezes tem alegrias que nos afastam de Cristo. Mas nós devemos olhar para Cristo. Nós devemos olhar para Jesus. Porque quando nós estamos com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, a nossa vida é transformada. A nossa vida é restaurada. A nossa vida vamos dizer assim, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Mas quando nós nos iludimos com os prazeres, com as dificuldades, com os problemas da vida, o nosso olhar se volta para nós. E nós esquecemos de olhar para Cristo. E lá em Hebreus, capítulo 13, nós vemos encerrando esse momento de uma forma poderosa, em Hebreus 13, 8, quando o escritor diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que nós servimos, meu irmão e minha irmã, ele não muda. Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo o mesmo eternamente. O que nós temos que fazer é continuar crendo, é continuar orando, é continuar buscando e é continuar vivendo o sobrenatural de Deus. Não desista daquilo que Jesus tem para você. Não tire os olhos de Cristo. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não muda. O que muda somos nós. A nossa confiança muda. Mas aqueles que confiam e permanecem, esses vão conquistar a coroa da vida. Então, que nós possamos ter a nossa fé firmada em Cristo Jesus. Êxodo, do capítulo 18 ao capítulo 23, nós vemos aqui Moisés, o povo saiu do Egito, agora Moisés está precisando estruturar aquela multidão de escravos que saiu com ele do Egito, hoje um povo liberto. E nós vemos ali começando a escrever leis, começando a escrever várias situações. Mas tem um momento ali muito importante na leitura, no versículo 18, no capítulo 18 mesmo, que é quando Jetro, seu sogro, o sogro de Moisés, ensina algo a Moisés. Moisés ele estava muito sobrecarregado, Só era Moisés que recebia o povo na tenda dele, na casa dele. Assim como às vezes o pastor, tem igrejas que só o pastor orienta, só o pastor discipula, só o pastor faz. E Moisés estava assim. Só ele que falava, só ele que ia atrás das pessoas, as pessoas só vinham atrás dele. E Jetro olha para ele e diz, basicamente assim para ele: você não pode fazer tudo sozinho. E aqui fica uma orientação para mim, que sou pastor, para você também, que é um líder, para você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Nós não podemos fazer tudo sozinhos. Quando nós falamos de reino de Deus, nós temos que aprender a delegar, nós temos que aprender a organizar, nós temos que aprender que a vida espiritual é organizada. Às vezes nós queremos espiritualizar tudo, mas Deus também se importa com a organização. Um culto tem que ser organizado, um evento tem que ser organizado, as coisas não podem ser bagunçadas. Deus não habita na bagunça. Deus ele habita no que é organizado, ele é organizado. Ele criou o dia de uma forma, o mundo de uma forma organizada.
Ele fez tudo de maneira organizada. Então Deus, ele nos liberta. Deus, ele nos transforma. Mas além de tudo isso, ele quer estruturar a nossa vida. E aí que nós vamos ver também, né? Deus já tinha libertado o povo e agora começou os mandamentos. E nós vemos em Êxodo 20, né, ali falando dos 10 mandamentos. Em Êxodo 20, versículo 2, nós vemos o Senhor dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. A libertação, meu irmão, ela veio antes da lei. A libertação vem antes da lei, mas a lei veio para proteger a liberdade. Sabe, muitas vezes nós queremos impor para as pessoas que estão se achegando na igreja ou se achegando na vida com Deus, queremos já impor a lei. Mas essa pessoa não teve nenhuma experiência, não teve nenhuma uma intimidade profunda. E às vezes nós queremos enfiar a lei de goela abaixo nessa pessoa. Primeiro, nós precisamos se apaixonar por Jesus. Buscar viver com Ele, caminhar com Ele. A lei é consequência. Conforme nós vamos caminhando, o próprio Espírito vai nos convencendo do nosso pecado, vai nos convencendo do nosso erro. Por quê? Porque a lei é o que vai nos proteger, é o que vai nos dar liberdade. Deus, ele não dá limites para prender as pessoas, mas ele dá limites para preservar as pessoas. Nós não podemos servir a Jesus com medo de ir para o inferno ou somente pelo desejo de ir para o céu. Nós temos que servir a Cristo por amor a Ele, por amar a presença dEle, por amar caminhar com Ele. Porque se for por qualquer outro motivo, nós vamos desistir, nós vamos abandonar, nós vamos parar. Mas quando nós amamos genuinamente, isso nos fortalece. Isso aumenta a nossa fé, isso aumenta a nossa vida, isso aumenta a nossa produtividade em Cristo Jesus também. Então depois nós fomos para Provérbios, no capítulo 8 ao capítulo 10, e nós vemos aqui Provérbios, né? Provérbios é o livro da sabedoria, e ele está falando ali em Provérbios 8 da sabedoria clamando nas ruas. Provérbios 8:17 diz assim: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. A sabedoria, meu irmão, ela não é automática em nossas vidas. A sabedoria é algo que nós temos que pedir. Existe o espírito de sabedoria e nós temos que pedir isso sobre as nossas vidas. Nós temos que pedir sabedoria sobre nós. Nós temos que buscar sabedoria. Nós temos que buscar viver de maneira sábia, buscar conhecimento também em outras coisas, mas pedir sabedoria ao nosso Deus. Provérbios 9 fala sobre 2 caminhos. Provérbios 10 mostra que escolhas produzem consequências. A vida cristã não é apenas fé, meu irmão e minha irmã. A vida cristã é sabedoria. Somente através da sabedoria nós vamos ganhar persistência. É a sabedoria que vai nos conduzir. É a sabedoria que vai nos firmar, nos alicerçar em Cristo Jesus. Então, nessa leitura de hoje, nós aprendemos 3 coisas muito importantes. Primeiro, é a fé que sustenta a caminhada. Segundo, que a estrutura protege o chamado. E terceiro, que a sabedoria preserva o destino. E é isso que nós temos que buscar no Senhor. Fé, estrutura e sabedoria para viver o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, gere fé em nosso coração. Nos dê cada dia mais fé. Que nós possamos, ó Deus, parar de ser bagunçados e poder organizar a nossa vida da melhor forma para agradar o teu coração. Pai amado, também derrame sobre nós o teu espírito de sabedoria, para que nós possamos, ó Deus, firmar os nossos passos, rumo em direção ao alvo, porque o nosso alvo é o Senhor, o nosso alvo é Cristo. Pai amado, nós glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome, porque sem ti nós não somos nada. Venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilhe. E se você chegou até aqui, escreva aí nos comentários, sabedoria, que daí eu vou saber que você chegou até o final. E para encerrar esse momento tão importante, eu quero deixar umas últimas palavras para você. Você não foi chamado para viver pela fé, mas você foi chamado,
Você foi chamado para viver pela fé, mas não para viver de qualquer jeito. Fé sem sabedoria vira imprudência. Sabedoria sem fé vira frieza. Nós precisamos buscar sabedoria. Precisamos viver o sobrenatural de Deus. Nós estamos numa maratona. Então permaneça. Não desista. E vamos juntos até o fim desses 100 dias. Eu encerro aqui com vocês o nosso dia de número 17 dos 100 dias que vão mudar a sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.